Oi, meus amores e minhas amoras do signo de Leão, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês estejam tranquilos, serelepes e suaves. A leitura passada do signo de Leão foi bem legal, foi bem bacana. Dá uma olhadinha se tu quiser ver como é que foi. E hoje eu vou estar fazendo uma leitura geral intuitiva coletiva para a egrégora do signo de Leão, para aquelas pessoas também que se conectarem, né? Ou enfim, de alguma forma, né? De alguma forma, seja tendo, né, este signo no ascendente, na Lua, na Vênus, em Júpiter, em Marte, enfim, em qualquer posição aí do teu mapa, seja também para as pessoas que vão assistir porque se relacionam com pessoas do signo de Leão, né? Eu peço para que tu inverta os papéis caso venha espelhado. Vou estar mais focada ali em contar a história. E aí vocês vejam, né, que papel vocês ocupam dentro da história que vai ser apresentada ali, tá? Peço para que vocês também compartilhem essa leitura, curtam, comentem, compartilhem essa leitura. E compartilhem assim caso vocês sintam que a mensagem que sair aqui pode ajudar alguma das pessoas que vocês conhecem, tá? Então é isso, meus amores e minhas amoras. A leitura vai pro ar na segunda-feira. Na segunda não, perdão, minto. Vai pro ar na terça-feira. Na segunda-feira a gente vai ter a leitura da energia geral. Terça-feira ficou os elementos de fogo, né? Signos do elemento de fogo. E aí na terça ficou a leitura dos fogo. Terça é fogo. Eu vou mudar isso aí, porque eu tô me confundindo. Eu vou mudar. Tô sentindo de colocar a leitura do signo de fogo na segunda-feira. E, enfim, vamos ver, né? Vamos ver aí nos próximos momentos. Vou ver se tem a necessidade de realmente mudar a ordem, né? Então, a princípio, vai na terça, né? Essa leitura vai pro ar na terça. E signos do elemento terra na quarta, signos do elemento ar na quinta e signos do elemento água na sexta, tá? Assim que eu estou estruturando a agenda. Mas eu ainda tô fazendo modificações, como vocês podem ver. Então é isso, meus amores. Eu vou estar pegando aqui a temática do que a gente vai conversar com esse tarô das musas. Maravilhoso, com imagens lindíssimas, carregadas de simbolismo que a gente ama, né? E também vou estar pegando daí o contexto geral da situação com este tarô aqui, que é o tarô original de White. E é isso, vamos ver o que sai aí pra nós. Tarô, qual que é a temática dessa leitura, qual que é o fio condutor, sobre o que a gente vai conversar hoje com o pessoal da egrégora do signo de Leão. Estão prontos? Estão prontas? Espero que essa leitura seja maravilhosa e que possa auxiliar vocês aí no processo de alguma forma. Deixe teu comentário, deixe teu like para incentivar, para apoiar. Também compartilha para estar apoiando outras pessoas aí, né? Vou tentar fazer mais curta essa leitura. 2 de emoções no fundo. 7 de emoções na mesa. Tem várias opções aqui. Tá em dúvida em qual criar raízes, em qual te firmar. 4 de inspirações, que seria um 4 de paus. 7 de emoções. Emoções nesse baralho é água, é copas, naipe de copas. 6 de inspirações, 6 de paus. Mais uma, por favor. E 10 de emoções, querendo conquistar uma realização a nível emocional. Querendo uma parceria aqui, é isso?
Estão querendo achar a tampa da panela de vocês? Se é que existe isso ainda? Porque às vezes nem toda panela precisa de uma tampa, né? Também tem isso. Mas aqui eu vejo vocês querendo conquistar, assim, algum tipo de relação. E vocês tendo mais que uma opção aqui. E tá bem amorosa essa leitura, bem amorosinha. Talvez seja vocês finalizando até alguma relação que talvez não fosse ter esse desenvolvimento, essa profundidade de conexão, né? Que vocês imaginaram no início, e aí vocês abrindo outras possibilidades, explorando outras possibilidades aqui de conquistar, né? Conquistar. Relações que sejam mais sólidas, no sentido de não ter tanta instabilidade, de não trazer tanta instabilidade emocional para vocês, certo? É isso que eu tô vendo num primeiro momento. Vou deixar aqui o fundo do baralho virado para cima e vamos pegar o contexto geral com esse aqui, vamos entender melhor o que saiu aqui, né? Tarô, qualquer mensagem pro pessoal do signo de Leão, pro pessoal que vai assistir este vídeo, que vai se conectar com essa leitura. Fundo do baralho 2 de ouros, vamos lá. Abrindo a mesa com 6 de paus novamente, né? Caiu ali também 6 de inspirações. Confirmando esta vontade que vocês têm de conquistar algo, né? O Hierofante pode ser uma relação, como se diz, sólido, um casamento. Vocês estão procurando casamento aí? 3 de paus. As de paus. 9 de ouros. Pode ser um contrato aqui também. De trabalho. Pode ser um emprego. 9 de paus. Rainha de copas. Três de copas. Cavaleiro de copas. E 6 de espadas. Bom, deixa eu ver. Vou analisar o geral, assim, por cima primeiro. Vou dar um olhar de águia, né? Estamos no Voa Tarô. Vou dar aquela visão de águia, assim, geral. Isso aqui pode misturar também as duas áreas, né? Mas eu tô vendo aqui que só veio uma carta de ouros. Num primeiro momento, assim, eu vou começar a analisar fora de ordem, mas no primeiro momento parece que
Tu sabe que tu consegue realizar algo, tu sabe que tu consegue conquistar algo, tu sabe que tu consegue vencer, tem, tipo, essa vontade, tem esse impulso, tem a ação, tem uma colheita ali também, tem também um retorno, assim, né? Também pode estar vinculado à independência, a independência financeira aqui, né? Mas é como se tu tivesse muito em mente que talvez precisasse entrar algum tipo de norma? Seria norma? Será? Não é norma isso. Algum contrato no meio, algo. É tipo, tu consegue sozinha, mas ao mesmo tempo é como se tu olhasse pra trás e pensasse, pô, eu até consigo sozinha, mas. Ou sozinho, né? Adapta pra forma como tu te identifica, né? Falando sobre gênero. Mas é como se tu olhasse pra trás e ainda tivesse um. Se isso aqui for contrato de trabalho, tipo, eu tô tentando conquistar um emprego, mas eu ainda tô numa fase que eu preciso segurar muito a grana. Eu ainda tô numa fase que eu ainda preciso muito me apegar numa independência. E aqui até eu tô vendo que tem propostas, né? Ofertas que foram trazidas, se for a nível de relação amorosa, isso aqui, tem ofertas que foram trazidas, certo? Mas que talvez tu tenha abandonado a possibilidade de aceitar receber essas ofertas porque envolviam muitas pessoas. Tipo, se for a nível de relação amorosa. E talvez envolvesse 3 ou mais, né? A gente pode estar falando sim de triângulo amoroso e talvez tu quisesse uma outra modalidade aqui com esse 10 de emoções aqui, essa carta do Papa, né? Do Hierofante. Eu vejo vocês pensando, ou talvez vocês tenham uma moralidade, assim, nesse sentido de... se for pra fazer tal coisa, então... Se for pra me relacionar, então vai ser com pessoa X, ou com pessoa Y, ou com D. Sabe? Vocês muito nesta posição, assim, né, de determinação em relação àquilo que vocês querem, né? Mas eu percebo aqui que, ao mesmo tempo, não é como se tu só tivesse a opção X, Y e D. É como se tu tivesse muitas opções. Tipo, tu tivesse várias opções ali de pessoas que podem estar ofertando alguma coisa que talvez pudesse haver uma progressão, um aprofundamento, ou pudesse depois surgir um contrato, né? Algo mais por dentro da lei, do casamento, enfim. Eu não entendo muito bem como é que funcionam as questões de casamento no papel, isso eu não entendo muito bem, tá? Mas eu vejo algo, uma pretensão assim nesse sentido. Se é pra ir, então eu vou ir pra algo que me possibilite conquistar aquilo que eu quero. E conquistar aquilo que tu quer é conquistar algo que seja com algum grau aqui de comprometimento, em termos até de papéis, né? De assinatura de papéis.
É isso que eu tô vendo até o presente momento. Tem uma energia de triângulo no centro da leitura, né? Tem 2, 3. Inclusive, esses números podem significar alguma coisa para vocês, para além dessa leitura. Pode ser que tenha uma outra conexão, né? Dependendo do tipo de espiritualidade com que vocês se conectam mais, né? Às vezes tem significados bem específicos, assim. Também tem presente na mesa, né? O número 66, iniciando e finalizando. Começa com um 6 de paus e termina com um 6 de espadas. E também tem os números 9 e 9, né? Que faz a inversão ali da primeira fileira para a segunda. A última carta da primeira fileira é um 6 de... Quer dizer, perdão, é um 9 de ouros. E a primeira da segunda é um 9 de paus. Então, esses números aqui também podem estar apontando algo, né? Para vocês, dependendo da forma como vocês se conectam, simbolizam isso, né? Vamos ver aqui também. É como se tivesse uma disposição, assim, de falar, já que é pra mim ir, então eu vou ir até o final. Então eu vou fazer a minha escolha e eu vou pagar o preço pela minha escolha. E eu entendo que vai ter um preço. Eu calculo, prevejo, leio com atenção, assino os termos e eu sei já mais ou menos o que esperar como consequência daquilo ali, entendeu? Mas eu vejo vocês querendo ir até o final. E vocês não estão vindo do 1, do 2. Vocês estão vindo do 6. Vocês estão numa trajetória, assim, do 6 ao 10, né? E aqui na leitura tá passando pelo 9. Se for a nível financeiro, isso aqui pode ser vocês querendo conquistar um emprego, um trabalho, um contrato, uma parceria. E eu vejo vocês conseguindo, vocês celebrando isso. Vejo vocês iniciando aqui alguma atividade, algum fazer que vai te trazer retorno financeiro, sim. Mas ainda não... Mas ainda vocês vão precisar segurar um pouquinho, tá? Ainda vão precisar segurar um pouquinho, ou por receio de faltar no dia seguinte, ou por no dia de amanhã, né? Ou alguma coisa assim, mas eu vejo vocês aqui calculando bem as coisas. Vejo vocês celebrando algo também. Vou puxar com esse tarô mesmo, já que eu já tô embaralhando. Vou louco aqui. Perdão. Vamos ver aqui. 6 de paus. 9 de copas. Papa. Ah, bom, tá. Entendi. Também é como se vocês tivessem muitas opções, e muitas opções é como se demandasse muita energia e vocês estivessem mais focados em iniciar um movimento aqui de virar essa roda da fortuna, né? Essa roda do destino, para que vocês fiquem mais próximos de algo familiar aqui? Como é que é isso? Como é que é isso? 6 de copas. Também pode ser um movimento que traz à tona questões do passado, né? Louco. Sete de ouros.
3 de espadas em cima de um 3 de copas. Cara, aqui eu tô sentindo que é meio que como se vocês estão num lugar com muitas pessoas, ou com muito movimento, ou com muito barulho, é como se vocês saíssem desse lugar se sentindo sugadas, assim, sabe? O eremita, tivessem até preferindo ficar um pouco mais isolados. O imperador. Ou também alguém na energia de vocês, tá? 2 de ouros no fundo, vamos ver como é que tá esse fundo de baralho aqui. Lua. Uhum. Vocês podiam estar com um pouquinho também de confusão mental aqui pelo que tá oculto. Sabe? Talvez emocional aqui, tá com um pouquinho de névoa, né? Mas ainda assim, financeiramente, vocês estavam conseguindo fazer escolhas assertivas e racionais aqui. Mas talvez para enxergar algumas questões de outros campos, talvez tivesse um pouquinho com nuvens. Aqui é como se vocês estivessem muito focados em conquistar um bem-estar, uma autonomia, né? Uma solitude, um conseguir se sentir bem consigo próprios, consigo mesmos, sem necessariamente ter outras pessoas, outros estímulos, como se vocês estivessem empenhados aí em conseguir estar trabalhando questões de autoestima também, que esse 9 de copas aqui vai falar sobre isso. O Hierofante com o 7 de copas. É aquilo que a gente já tinha visto ali, né? Aqui também pode ser tu pensando sobre vários pontos de vista, uma mesma situação, né? Tu pensando sobre vários pontos de vista, assim, te munindo, sabe, de informações para conseguir saber onde investir, ou o que exatamente tu... Não sei se é exatamente o que tu quer conquistar, talvez para alguns seja isso, né? O que exatamente tu quer, o que exatamente tu busca, o que tu deseja. Nesse sentido pode ser, né? Mas para muitos aqui eu vejo que já tá, que essa questão já tá, vocês já sabem o que vocês querem, vocês estão indo atrás, e talvez vocês queiram algo mais estruturado, um contrato, um emprego, um casamento, um relacionamento que tem ali as duas partes com suas responsabilidades bem distribuídas entre si também, para não sobrecarregar. Tô vendo aqui que vocês querem algo assim sério, sabe? Algo que tipo, pô, eu não sou palhaça. É mais ou menos como se tivesse isso aqui, tá? Bom, eu trouxe como eu trouxe como tá aparecendo aqui, tá? Perdão. Não se ofendam comigo, eu tô só passando a mensagem, tá? Tem esse 3 de pausa aqui também. Nossa, essa linha aqui no geral. Bom, voltar um pouquinho. Às vezes é necessário voltar do início para não confundir o topo da montanha com a beira do precipício, como diz uma música do nosso querido Fábio Braza, chamada Precipício? Não é precipício? Solstício. Solstício. Solstício é o nome da música, meus amores. Perdão. Também muito tô buscando leveza, né? Muito tô buscando leveza aqui. 7 também na leitura. Nossa, tem 3 7, 7, 7, 7.
tem 3 sets nessa segunda rodada. Que é um número de proteção fortíssima, né, também. Proteção espiritual, né? Aqui pode ser que tenha uma autossabotagem no sentido de também ter bastante convicção acerca do que se quer, mas deixar às vezes com que uma dor, né, alguma situação do passado assim mesmo, ficar voltando, sabe, no passado, e isso ficar de alguma forma drenando a tua energia e não deixando tu avançar, tu progredir, né? Pra chegar nesse imperador aqui, nesse nível de autodomínio, né? Não só de autodomínio, mas também de domínio sobre a própria vida, de gerir, né? Ali, de conseguir se autorregular, enfim, essas questões aqui. É como se às vezes voltasse demais no passado, né? Talvez para uma época em que tu sentia que tinha mais segurança no sentido financeiro aqui. Ou quando tu era criança e tu não tinha essa responsabilidade de se autossustentar também. Eu vejo uma grande virada de chave aqui através de alguma coisa que tu começa a fazer. Eu vejo tu conseguindo destravar, desbloquear um novo caminho que tu já vinha tentando através de uma mudança de atitude. Na verdade, não é uma mudança de atitude, mas é como se faltasse tu começar a fazer algo dentro do que tu já fazia, talvez, para limpar esse caminho, para abrir esse caminho de vez, assim, girar a chave, abrir a porta total, escancarar. E eu tô vendo tu conseguir fazer. Às vezes pode ser um hábito, pode ser uma mudança ali, né, na forma de se auto-enxergar, né, na forma de se ver, né, também abrir ali a questão falando sobre a questão da autoestima. Talvez é como se tu sentisse que antigamente tua autoestima era melhor, ou alguma coisa assim nesse sentido. Pessoas com saudade também de passarem mais tempo consigo. Tô vendo aqui. Isso para casos particulares, para outras pessoas tá acontecendo um movimento oposto, né? Pessoas que ficam nesse conflito, né? De quero ir e interagir, estar num ambiente cheio de pessoas e ver pessoas e conhecer pessoas, mas aqui é como se estar num ambiente com mais pessoas também trouxesse um certo grau de desconforto, de dor, de sensação aqui de que tá sendo drenado, né? Com essa carta aqui do 7 de espadas, com essa carta do 3 de espadas, que tá no centro da energia de vocês. Vejo muito uma determinação no sentido, eu vou conquistar isso aqui, nem que seja na marra, eu vou fazer isso aqui mudar, eu vou fazer essa situação virar. Tem essa autoconfiança é muito bonita, né? Eu vou fazer isso aqui acontecer, eu já tô fazendo isso aqui acontecer. Eu vejo você conseguindo se valorizar no processo de fazer isso, né? Ou de mudança de hábito também, você conseguindo ali se motivar, ou enfim, tem alguma coisa diferente que tu vai fazer que vai fazer com que essa roda gire, né? E ela vai trazer uma nova jornada aqui pra ti, né? Mas isso pode ser também que esteja no teu passado e que talvez tu já tenha girado essa roda. Mas
Como aqui em cima a gente tem um 6 de copas, pode ser que às vezes tu fique querendo buscar o passado ou referências no passado e aqui tu já tivesse começado algo novo, tá? Com essa carta do louco. Sete de ouros com eremita, tô pensando aqui, tô sentindo a energia. Também uma situação que pode estar prendendo vocês, assim como essa estrelinha aqui do eremita. Eu vou só dizer pra vocês a sequência que tem aqui. Tem um 7 de ouros, um 3 de espadas e o eremita. E o que eu tô vendo aqui? Talvez vocês, nesse estado aqui de dor, porque se sentem presos à expectativa que foi colocada em cima de vocês ou a expectativa que vocês pensam que os outros têm em cima de vocês. E isso como sendo, sim, algo que talvez esteja fazendo com que vocês recuem aqui pro passado, num momento que era para vocês estarem, de fato, avançando aqui, né? Com esse cavaleiro de copas e esse eremita. Então, essa segunda parte eu sinto que falou um pouquinho mais sobre vida social também, né? Para além de relação amorosa, né? Trouxe mais detalhes, assim, mais aspectos de que talvez não seja só uma questão de uma relação só, mas talvez outras relações. Mas eu tô vendo vocês muito empenhados aqui em conseguir algo. E eu vejo vocês conseguindo, mas eu percebo aqui também que às vezes bate um medo, bate um receio talvez do que o outro vai pensar ou de como o outro julga a situação, né? Que faz com que vocês às vezes recuem, tentem buscar no passado, né? Algum tipo de referência, algum tipo de estabilidade ali, algum tipo de situação, num momento que era para vocês seguirem avançando, olhando para vocês, com vocês sendo o centro, né? Refletindo acerca dessa dor também, para trazer uma libertação para ela, uma cura, porque quando vê às vezes é uma ferida mais antiga, né? Quando vê uma ferida emocional que tu já carrega desde a infância ali, que falta um ajuste ali para conseguir essa ferida parar de atrapalhar o processo de evolução aqui, né? Por que esse 6 de espadas aqui saindo de cena? Por que esse 6 de espadas? Clarifica o 6 de espadas. Imperador. E para quem ainda não entrou nesse movimento de conquista que abriu a energia dessa leitura, que é o 6 de paus ali com 9 de copas, eu vejo vocês numa fase enfrentando dificuldades, assim, por ansiedade. Por ansiedade. Aqui talvez tenha um certo cansaço, tô vendo pelas cartas do fundo do baralho aqui, que talvez tenha um certo cansaço por ter investido demais no passado em situações que apenas geraram desgaste. E isso meio que tá permeando, talvez, esse medo de se relacionar, talvez esteja permeando aí as relações atuais de vocês.
Não sei se eu consegui me fazer entender tão bem nessa leitura, porque às vezes é como se eu estivesse falando com vocês e vocês estivessem aqui. Aí é como se no meio do caminho vocês estivessem indo daqui pra cá. E é como se vocês quisessem voltar pra cá, ou pra cá. Tipo, então talvez eu esteja falando com pessoas que estão em diferentes etapas desse percurso, né? Alguns já passaram, alguns estão passando e outros vão passar. Caiu uma no chão, vou juntar. Valete de ouros e no fundo um valete de paus. Mas eu não fiz pergunta, mas vou levar em consideração. Deixa eu mentalizar a pergunta aqui pro tarô. Cara, aqui eu vejo vocês conquistando isso, tá? Aqui eu vejo vocês conquistando isso. E se vocês achavam que vocês precisariam de muitas outras pessoas pra conquistar isso, aqui tá dizendo que vocês conseguem. A partir do momento que vocês focam em si, né? Esse cavaleiro de copas aqui com esse eremita também pode ser um mentor de vocês, tá? Não necessariamente vocês aqui. Pode ser sim um guardião auxiliando aí na leitura. Pra onde vai essa situação, tarô? Qual que é a resolução dessa situação? Descanso do guerreiro, né? Um 9 de espadas. Um 3 de ouros. Uma aflição aqui em relação a um grupo. Ou uma vontade de casar. Ou tem um grupo de pessoas aqui que vocês sintam que drena vocês demais e vocês estejam pensando em cortar aqui, em tomar uma decisão aqui. Ah, sim, tá. Pra onde essa situação vai aqui, vocês descobrindo a verdade, né? Reanalisando de forma racional todo esse contexto. E vocês indo em direção aqui do que é mais justo para vocês, do que traz mais equilíbrio para vocês, porque aqui, perdão, nessa primeira fileira mostrou muito um cansaço aqui, muito cansaço, insônia, estresse, por causa de interações sociais aqui, talvez esteja drenando vocês demais, realmente, aí algum grupo, alguma situação. Esteja drenando vocês. E não é só a forma que vocês sentem, não. E aqui vocês decidindo investir em situações que sejam mais justas com vocês mesmos, né? Olha isso. Aqui no fundo do baralho. Nossa Senhora. Ah! Cara, esse fundo do baralho tá lindo, porque é como se no oculto, a partir do momento que tu escolhe situações mais justas pra ti, uma comunicação, um rei de paus, um 10 de copas, com o par do rei de paus, que é a rainha de paus. Tem um casal no fundo aqui. A força que simboliza o signo de vocês e o sol, é tipo uma verdade. É uma verdade acontecendo, um reconhecimento. Não é um reconhecimento, como é que eu poderia traduzir isso aqui? Quando duas pessoas verdadeiramente se veem, se enxergam como
como aquele par se enxergam assim como sabem, sentem a sintonia ali e sabem que tem uma conexão, tem pensamentos parecidos, tem posicionamentos parecidos, tem, sabe? Vejo situações assim, né? Aqui tá me dizendo que pode ser ferida materna. Ferida materna. Da rejeição. Ou da humilhação aqui, herdada pela figura feminina. Pela mãe. Provavelmente pela mãe aqui. Qual que é o conselho? Qual que é o conselho pra egrégora do signo de Leão? Conselho. Eu falei que eu ia gravar vídeos mais curtinhos, mas não rolou. Vamos ver. 8 de ouros. Rainha de ouros. Trabalhar a tua autoimagem. Trabalhar a forma como tu se enxerga. Vamos ver o que mais. 2 de ouros. Pode ser que também pode ter casos aqui de distorção de imagem. Às vezes tu se enxerga como algo e depois tu se enxerga como uma pessoa diferente. Muitas cartas de ouros aqui, pessoal. É foco na vida material financeira. Investir em situações justas aqui. Que nem no conselho. E também descansar, né? E também aproveitar para descansar. Porque vocês não estavam descansando, né? Pelo que a gente viu ali. Valete de paus, temperança, a estrela. Aqui vocês investindo num movimento de cura aqui. No que tá oculto aqui, realmente tem uma espiritualidade aqui te amparando nesse período de cura. Aqui a carta da temperança com a figura do anjo, né? E a carta da estrela, né? Que também fala muito sobre espiritualidade, sobre conexão com a espiritualidade. Então vocês têm uma conexão forte aqui, né? E aqui tá acontecendo nos bastidores uma cura a nível aqui, acredito que mental e emocional, tá, meus amores e minhas amoras? Espero que vocês tenham curtido essa leitura, que vocês tenham gostado dela, né? Deixa aquele like bonito, bacana pra apoiar, pra fortalecer. E, enfim, é isso. Só recolhendo aqui as cartinhas. Um beijo enorme pra todos vocês. E se sentirem, comentem aí, compartilhem, troquem. Deixem nos comentários aí também, tá? Então é isso, meus amores. Um beijão enorme pra todos vocês. Fiquem bem. E também recomendo que vocês assistam aos vídeos dos outros signos, né? Que vocês tenham forte no mapa ou de pessoas, de outras pessoas que vocês se relacionem, tá? Que às vezes espelha, né? Vem espelhado nas leituras gerais. Grande beijo pra vocês, fiquem bem, tá?